Fala galera, meu nome é Felipe Lucena, como você está lendo aqui embaixo. Isso é São Paulo e hoje a gente vai falar sobre a vida e a rotina de um setorista do São Paulo, porque eu sei que você tem curiosidade sobre isso. Mas antes da gente começar a responder as perguntas que vocês mandaram, Bruno Grossi, meu amigo, o que o nosso telespectador precisa fazer? Olha, toda vez que você for indicar o Isso é São Paulo para as pessoas, e se você mesmo ainda não fez isso, a gente vai lembrar que é preciso se inscrever no canal, deixar like, deixar comentário e ativar o sininho, viu? É muito importante pra gente. E foi nessas de conversar com vocês, de pegar sugestões de vocês, que a gente chegou no tema de hoje, que é falar sobre a vida do setorista. Eu coloquei no meu Twitter quais as curiosidades você tinha sobre a nossa função, e aí a gente vai escolher uns aqui para ler. E a gente resolveu fazer o vídeo desse jeito um pouco diferente aqui, que lembra um pouco a nossa live, que é para o Lucena e eu podermos trocar experiências e impressões sobre essa função. É algo novo, mas vamos nessa. Então vamos começar aqui pelo Dinizismo19, o @prasempremito. Ele pergunta assim: quando vocês agendam uma entrevista com jogador ou cartola, aceitam fazer só perguntas pré-determinadas? Vocês precisam passar a lista de perguntas antes da entrevista? Responde aí, Luciana. A resposta é não. Na verdade, quando a gente vai agendar uma entrevista, hoje em dia isso normalmente ocorre diretamente com a assessoria de imprensa, ou do clube, ou do jogador, ou do treinador, enfim, do personagem que vai ser entrevistado. A gente não fala exatamente quais perguntas vão ser feitas, mas a gente precisa passar basicamente uma pauta. Qual o assunto principal vai ser abordado nessa entrevista? Às vezes, alguns temas são evitáveis. Por exemplo, eu não vou pedir para entrevistar o atacante do São Paulo sobre os 3 gols que ele marcou no último jogo e me aproveitar disso para perguntar sobre os salários que estão atrasados. Então, geralmente, tem uma negociação com a assessoria do jogador, às vezes até com o próprio jogador, ex-jogador, quem sabe, porque a gente também entrevista personagens que não estão mais no dia a dia do São Paulo, e é basicamente isso. A gente não dá as perguntas diretamente, mas muitas vezes, quase todas, a gente explica o que a gente quer fazer com aquela entrevista, qual que é a matéria que vai ser desenvolvida a partir dali. E aí cabe ao entrevistado falar se tem algum tema que incomoda, que ele não quer falar, e cabe ao jornalista ponderar. Vale a pena fazer essa entrevista sem abordar esse tema? Muitas vezes acontece da gente falar, não vale a pena entrevistar fulano se ele não vai falar sobre um assunto mais importante que envolve ele. Aí a gente acaba abrindo mão da entrevista. Ou, enfim, negociando e o cara aceita, mas é esse o cenário. O que é mais importante nesse período, né, nessa modernidade de você ter um assessor que é um filtro entre o repórter e o personagem, é você ser sempre bem claro, você não querer tirar proveito das situações, porque de repente você até consegue uma boa matéria fazendo uma pergunta que o assessor não esperava que você fizesse, abordando um assunto que não era muito bem para você abordar naquele dia, só que depois ele sempre vai priorizar o seu concorrente, porque você não foi confiável com ele. Agora a gente vai para a próxima pergunta aqui, do Luiz, que é o @tricoloraspfc00. O que mais chateia um setorista? Não ter acesso aos treinos ou não ter entrevista? Eu gosto muito de ver os treinos, eu acho muito importante pra gente entender o trabalho do técnico, pra ver se um jogador tá bem ou não, se ele tá mal, por que ele tá indo mal, se é porque ele tá treinando mal ou porque ele tá sem confiança no jogo, que são fatores importantes. Não ter entrevista coletiva, eu não acho um problema. As entrevistas coletivas foram ficando muito arrastadas e sempre com respostas padrão, assim, né? Muita gente reclama ainda hoje de alguns jogadores que sempre respondem a mesma coisa. Isso passava por esse excesso de entrevistas coletivas. Agora, entrevistas exclusivas eu acho que são essenciais, imprescindíveis. Quando o São Paulo começou a reduzir o número de entrevistas coletivas, passou a ser um pouquinho mais acessível você conseguir uma exclusiva. Mas ainda tem alguns jogadores que são importantes que, a meu ver, precisariam falar mais vezes, já que não tem essas coletivas. Eu concordo com você. O que para mim faz mais falta, o que me deixa mais chateado é não poder ver os treinamentos, mas a gente já está se acostumando porque praticamente todos os treinadores fecham os treinos táticos. Se você acompanha o dia a dia do São Paulo, você já deve ter percebido que o São Paulo abre para a imprensa geralmente os treinos de reapresentação, que são os treinos dos dias seguintes aos jogos, e aí geralmente tem um jogo-treino dos reservas contra o time da base, é um trabalho para quem não foi para campo e também não é direcionado já para o jogo seguinte. Então normalmente a gente não vê especificamente a montagem do time. Nos dias em que o Diniz ou qualquer outro treinador que esteja no São Paulo, até em outro clube,
vai montar o time, geralmente a gente pode ver no máximo só o aquecimento. É ruim pra gente, a gente não tem muita ideia do que ele está trabalhando ali, mas é a rotina, é o que se estabeleceu nos clubes brasileiros. E sobre as entrevistas, você também deve ter reparado que o São Paulo praticamente aboliu a prática de fazer entrevista coletiva todos os dias, como era rotineiro há 5, 6 anos atrás. Agora, como a gente falou na pergunta anterior, a gente tem que procurar a assessoria de imprensa do São Paulo ou dos jogadores, vender uma pauta, criar uma matéria na cabeça, e aí sim a gente consegue ou não entrevistar os personagens do Tricolor. Vamos para o terceiro leitor, consumidor, telespectador, ouvinte do IESP, do Isso é São Paulo, que é o André Trindade. Ele está perguntando se o podcast já chegou no Google Podcasts. A gente vai resolver isso. Perguntou como é a estrutura do São Paulo para a imprensa e se a gente já ganhou camisa do clube. Vamos lá. A estrutura do São Paulo para a imprensa no CT é ótima. Há uma sala de imprensa novinha que foi entregue em 2014, se eu não me engano. Na época foi uma obra em parceria com a Brahma, do Movimento por um Futebol Melhor, que tinha a ver com os programas de sócio-torcedor. É um prédio novo, com uma estrutura excelente. Tem mesas, tem cadeiras com tomadas, internet, ok, tudo perfeito. No Morumbi, a sala de imprensa também é recente, ela ficou pronta em 2017, também com uma sala de coletiva legal. Na parte de onde a gente fica esperando para a zona mista, tem menos espaço assim para trabalhar confortavelmente, vamos dizer assim, para quem está no computador, por exemplo, mas para equipes de TV e de rádio, a meu ver, parece bem tranquilo. E nas cabines, Luciana, o que você pode falar? Na tribuna, na verdade, né? A tribuna, eu acho que a única reclamação que eu teria para fazer é a localização, né? A gente não tem uma visão tão central do campo, às vezes fica difícil enxergar o que está acontecendo no gol, que fica mais longe de onde a gente fica posicionado. Mas se você comparar a estrutura oferecida, o que significa cadeira, espaço para você colocar o seu computador, internet, Wi-Fi, ela não deve nada nem para as novas arenas do Corinthians e do Palmeiras. Inclusive, a do Palmeiras, quando foi inaugurada, ela tinha um camarote meio improvisado ali para a imprensa, que era significativamente pior do que a estrutura do Morumbi. Depois, a W Torre e o Palmeiras conseguiram corrigir. A do Corinthians é boa, oferece uma estrutura boa desde que foi inaugurada, mas também tem um problema, ela fica muito alta, não é exatamente esse o problema, só que ela é fechada por vidros, então, de repente, um jogo decisivo, uma final de campeonato, você não consegue sentir como que está o ambiente do estádio, o ambiente da torcida, algo que no Morumbi a gente consegue sentir. E a parte lá embaixo, onde chegam os jogadores, a gente fica esperando as coletivas, as entrevistas pré e pós-jogo. Antes dessa reforma, no Morumbi era bastante complicado, porque a gente meio que dividia espaço ali com os ônibus, com o pessoal que vai pedir autógrafo, com um monte de gente. Era uma bagunça e o São Paulo conseguiu organizar isso muito bem. Hoje tem uma estrutura muito boa. A única coisa, e aí não é só em relação à zona mista no Morumbi, né, todos os estádios, e acho que tem um pouco a ver com uma cultura nossa, assim, o conceito de zona mista, do jeito que a gente vê em Copa do Mundo e tudo mais, ele é difícil de ser aplicado aqui no dia a dia normal, né? Na cobertura da Copa América, eu e o Lucena participamos, a zona mista é maior, e os jogadores param em diferentes grupos e respondem menos perguntas, mas para mais grupos de jornalistas. Nos jogos normais do São Paulo, normalmente o jogador para num lugar só, todo mundo se amontoa e tem que ficar ali naquele bolinho entrevistando o jogador, fica apertado, você não consegue entrevistar, você não consegue perguntar, você não consegue nem ficar de pé direito ali. Então esse é um ponto que é difícil da gente fazer nos dias de jogos. E sobre o terceiro item que o André perguntou, sobre se a gente já ganhou camisa do clube, todo fim de ano, ou quase todo fim de ano, tem a festa de confraternização dos profissionais da imprensa lá no São Paulo, no CT da Barra Funda, tem uma pelada contra a comissão técnica e, eventualmente, a gente ganha a camisa ali para fazer essa partida no fim do ano. Já aconteceu, por exemplo, de um patrocinador novo que vai colocar a marca na camisa, resolver divulgar essa camisa entregando algum item para a imprensa, mas não é muito comum, não. Desde que eu comecei a cobrir em 2014, isso aconteceu uma vez. E dizem que antigamente, quando era a Reebok, a fornecedora,
era algo mais frequente. Isso é importante falar, que setorista não ganha camisa, não tem coleção de camisa dada pelo clube. É bem raro que a gente receba camisa e muito mais raro que a gente receba ingresso. Aliás, não acontece da gente ingresso receber nunca. Então, não peçam ingressos para os seus amigos setoristas, porque eles não vão conseguir te ajudar. Agora a gente vai para a pergunta da Lois Raka, @LoisRaka. Ela fala o seguinte: muitos acham que os setoristas dão opinião de quem deve jogar ou não, e que são procurados por empresários de jogadores para falar bem deste ou aquele. Qual a verdade nisso tudo? A gente não dá exatamente opinião para o clube de quem deve jogar ou não. Tem alguns treinadores que se preocupam mais com a opinião dos jornalistas. Então, às vezes, eles observam o que está sendo falado nos programas, observam o que os comentaristas têm dito, e aí podem se basear ou não naquela opinião para montar o time deles, mas sempre com uma ideia pré-determinada. Por exemplo, eu estou pensando em escalar o fulano para jogar na lateral esquerda. Se a repercussão na imprensa não for tão boa, talvez esse treinador possa mudar de ideia. Se ela for boa, ele mantém a ideia que ele já tinha. Mas comigo, pelo menos, nunca aconteceu de um treinador me perguntar o que eu achava da escalação que ele tinha feito. Depois do jogo, sim, já teve treinador que me perguntou se eu tinha gostado do time, o que eu achei, mas para trocar ideia mesmo, mas nunca para influenciar na decisão dele no pré-jogo. Diz muito mais sobre, às vezes, a insegurança de um técnico num momento difícil, ou mesmo nessa troca de ideias mesmo. O cara não acompanha programas, por exemplo, e ele busca num jornalista que está mais presente no dia a dia, no caso o setorista, e aí, o que estão falando? O que falaram na imprensa e tal? Como a torcida está reagindo? Porque a gente acaba sendo um pouco mais próximo do torcedor. Mas de pedir uma dica para escalar, isso também nunca aconteceu comigo. Sobre empresários, existem empresários que são de menor porte, que às vezes não entendem direito como funciona a dinâmica da imprensa. Então eles chegam querendo vender uma história absurda que você percebe que não condiz com a realidade. Isso desde empresários que aparecem falando que o jogador tal vai para o São Paulo, e você sabe que não é verdade, até caras que já tem um jogador no São Paulo que mal joga, que ficam querendo, não só no São Paulo, né? Em qualquer clube isso acontece, mas que ficam querendo dourar a pílula, sabe? Tipo, o técnico não gosta do fulaninho. Isso acontece, já vi acontecer várias vezes, mas isso dificilmente não, nunca influenciou no meu trabalho, até porque normalmente eu percebia que havia essa tentativa. Como a gente, setorista, tá no dia a dia do clube todos os dias, pra gente fica um pouco mais fácil de identificar quando a história que estão contando pra gente é verossímil ou não. Mas sempre vale a pena você ouvir a segunda fonte, que é o chamado double check. Você ouve uma fonte, ela conta uma história, por mais que pareça muito real aquela história, você ouve uma outra pessoa para ver se realmente aquela situação está acontecendo, e aí você toca a sua matéria ou não. Mas tem que tomar mesmo muito cuidado, porque o empresário geralmente vai olhar o lado do jogador dele. Se o jogador dele não está jogando, geralmente ele vai ter alguma coisa para falar do treinador, ou ele vai ter algo para destacar do jogador dele que talvez não seja verdade, é por isso que ele não está jogando. Então tem sempre que filtrar essas situações, esse é o papel do jornalista. O Centenário, @Centenário_1930, perguntou qual é a sensação de estar perto dos jogadores todos os dias e se a gente já pediu foto ou autógrafo para algum deles. Ser setorista, tá no meio do futebol e particularmente cobrir o São Paulo sempre foi um objetivo de vida desde criança. Então, as primeiras vezes que eu fui ao CT, que eu fui ao Morumbi, sempre foram muito emocionantes, assim. Eu ficava de fato nervoso, com frio na barriga. E entrevistar alguns desses jogadores que eu vi ao longo da minha carreira, no São Paulo, na seleção brasileira, sempre me causou de novo esse frio da barriga, até hoje, assim, porque é muito legal você estar do lado de caras que você admira, que você sabe que são importantes, e isso vai desde um cara que era seu ídolo, até um cara que você conheceu depois já como jornalista, como o Neymar, por exemplo. A primeira vez que eu fui parar numa zona mista que tinha o Neymar, eu fiquei super ansioso, porque nunca tinha estado perto dele ali numa situação dessa. Então, essa emoção acho que até faz bem, porque mostra que você dá valor para isso que você está fazendo. Acho que é importante ressaltar que no dia a dia, no convívio diário ali com jogadores, com comissão técnica, não é muito prudente, não pega muito bem você ficar tietando, por mais que esteja ali um personagem muito importante da história do clube que você cobre, enfim. Por exemplo, quando o Rogério Ceni trabalhava diariamente no São Paulo, não pegaria muito bem que um jornalista parasse o Rogério para tirar foto antes do treino, porque ali os dois estão trabalhando. Mas numa situação, por exemplo, você faz uma entrevista e depois da entrevista, naquele bate-papo, você pede para tirar uma foto,
com um personagem específico que você admira, eu acho que não tem problema nenhum. Mas também vale destacar que a gente vai perdendo um pouco desse encanto por qualquer figura do futebol. Quando a gente é torcedor e olha pela TV, qualquer reserva do seu time é um cara que para você valeria pegar um autógrafo, valeria uma foto. Mas quando a gente está ali todo dia com esses caras, perde um pouquinho desse encanto e acaba valorizando ainda mais as figuras que são muito grandes. Por exemplo, que eu citei aqui, o Rogério Ceni. Esse é um cara que, pela história que ele tem no futebol, vale até para quem não é São Paulino uma foto ao lado dele, registrar ali o momento que você teve para entrevistar o Rogério, porque é algo que fica marcado mesmo na carreira de uma pessoa. Poderia citar aqui Kaká, Muricy Ramalho. São caras que transcendem um pouco essa coisa do dia a dia, que se tornam personagens tão grandes que geram esse tipo de admiração que a gente acaba perdendo um pouco com a rotina. A Flávia Lelis, que o Twitter dela é @LelisFlávia, ela perguntou: setorista dorme quantas horas por noite? Como é a sensação de entrevistar alguém sendo um ídolo, seja jogador ou técnico? E se a gente já foi desrespeitado por alguém ou pelo clube? Quantas horas dorme por noite? Dorme normal, assim. O que acontece às vezes é você começar a trabalhar de manhã, 8, 9 da manhã, por causa de um treino cedo ou de alguma notícia que saiu logo de manhã, e parar de vez de trabalhar mesmo, ou interromper seu momento de lazer às 11 da noite porque tem outra notícia para ir atrás. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande para dormir depois de jogos que começam às 10 da noite, terminam muito tarde, a gente fica trabalhando até 2, 3 horas, principalmente quando a gente vai no estádio, né? Porque muitas vezes o jogo é fora de casa e a gente cobre pela televisão, mas quando eu vou no estádio, volto para casa, demora para baixar a adrenalina, e é por isso que eu entendo quando o jogador fala que não consegue dormir depois de jogos, porque se eu, que não entrei em campo, não suei, fiquei só escrevendo e olhando o jogo, já tenho essa dificuldade, imagina para quem jogou, para quem teve toda a história do jogo, para quem se envolveu em toda a história do jogo. Mas, normalmente, a gente dorme 8 horas por noite, a não ser que o São Paulo esteja contratando Daniel Alves, né? Aí a gente precisa ficar sempre com o sinal de alerta ligado para não perder nada. Sobre ser desrespeitado, já aconteceu com empresário, já aconteceu com dirigente, já aconteceu com jogador também, jogador que durante uma entrevista parece que tá de pouco caso, que não olha na sua cara, que responde mal, parece que de propósito. Dirigente que te acusa de ser mentiroso, sendo que você viu uma prova. A gente fez o vídeo recentemente dos jogadores que quase foram contratados, e a história que eu conto do Eto'o foi basicamente isso. Eu tinha visto o documento e logo depois que eu publiquei a matéria, eu vi entrevista de dirigente no ar, tirando sarro e fazendo pouco caso de mim, sendo que eu tinha visto o documento, né? Isso acontece algumas vezes. Nem sempre o dirigente que vai negar a sua notícia vai se dirigir exatamente a você. Mas às vezes ele dá uma entrevista desdenhando da sua apuração e aí acaba ofendendo, porque você sabe, se você publicou, você sabe que aquilo aconteceu. Comigo aconteceu, por exemplo, uma vez, não foi no São Paulo, foi em outro clube, de publicar uma reportagem, o clube soltar uma nota oficial para negar aquela reportagem para a sua torcida e me falarem que, olha, a sua matéria estava certa, mas a gente precisava dar uma resposta para a torcida. Então, fica feio para o jornalista que tomou uma nota oficial, um desmentido para sua matéria, mas ali, nos bastidores, você sabe, você tem a sua consciência tranquila se você fez o seu trabalho bem feito ou não. O Vitor Lino, que é o @VitorLinov_, ele pergunta se a maioria dos setoristas de um clube torce para esse clube e se adquirem um certo carinho, se estão cobrindo um clube que não é o de coração, o clube que torcia na infância. Não tem uma regra. Há lugares que procuram alguém que tem uma familiaridade maior para um clube, e isso às vezes está atrelado ao fato da pessoa torcer. Mas não é uma regra. A gente tem companheiros que cobrem clubes que não são um clube de coração e eles são grandes especialistas nesses clubes. Não é algo definitivo, assim, que vai marcar a vida do cara. Então, se ele torce para o São Paulo, ele só pode cobrir São Paulo. Isso não existe, não tem essa regra. Eu, por exemplo, já cobri Corinthians, Santos, Palmeiras e, por último, São Paulo. E pode ter certeza que eu não torço para os 4 ao mesmo tempo. Importante lembrar que o setorista e o jornalista esportivo, de um modo geral, só chegou a essa profissão porque provavelmente gostava muito de futebol, e gostava muito de futebol porque provavelmente gostava muito de um time de futebol. Então,
todos os setoristas, todos os jornalistas esportivos têm o seu time e nunca vão deixar de torcer por ele. Mas no exercício da profissão, ali durante um jogo, durante um treino, quando você está cobrindo um rival do seu time, você não pode deixar isso transparecer, você não pode colocar isso acima do seu profissionalismo. Então, se você conseguir lidar com as duas coisas, você pode torcer para o seu time ali no seu íntimo, no seu momento de lazer, e fazer o seu trabalho profissionalmente, seja no seu time, seja em qualquer outro. Se não, imagina, né? Mesmo no time que você torce, você toma um gol no fim e o time perde, ou seu time faz um gol no fim e ganha. Se você não parar e se concentrar ali profissionalmente para terminar seu texto, você tá fora, você não vai ser um bom jornalista. Então, isso para mim é fácil de separar. Agora a gente vai responder a Mariana, @MarianaLeandro. Ela tá perguntando aqui: o ambiente do São Paulo está melhor, aparentemente. Vocês que estão lá dentro, acham que se deve aos jogadores, à comissão técnica, respaldo da diretoria, momento do time ou todas as opções? Ambiente ruim no São Paulo, teve em 2015, durante a processo de renúncia ali do Aidar, ali foi complicado, mas era uma coisa que fugia até um pouco dos jogadores, embora rolasse ali uma outra diferença entre os jogadores, mas nada fora do normal. Em 2016, houve um momento ali em que alguns jogadores não estavam na mesma sintonia. Isso gerou alguns problemas de trato pessoal entre eles, mas na época a comissão técnica do Ricardo Gomes conseguiu resolver. E o ano que dizem que foi pior mesmo foi 2013, né? Eu não cobria. Eu fui em alguns treinos só esporádicos, assim, mas falam que foi o último grande ano, assim, com o São Paulo com problemas de relacionamento. Depois, a gente viu alguns casos pontuais de um jogador que estava com problema com alguém da comissão técnica, com alguém da diretoria e tudo mais. Nesse momento, de fato, o clima é muito bom, né, Luciano? Eu acrescentaria aí a essa parte do clima pesado a reta final de 2018. Não tanto porque existia muito atrito entre os jogadores e a comissão técnica. Existia um atrito grande entre o Aguirre e o Rodrigo Caio, como você já sabe, mas de tanto que se falou que o problema do São Paulo era esse, a coisa foi ficando meio pesada, as pessoas foram tentando não demonstrar muito que o time era muito brincalhão, porque se você se lembra, quando o São Paulo foi para a liderança do campeonato, a gente, jornalista e vocês, torcedores, achávamos muito legal o clima do grupo do São Paulo, aquele, como chama aquele joguinho que eles fazem antes de jogar, antes do aquecimento? Fute-mesa. A gente gostava muito de ver o fute-mesa, né, do Nenê, o Diego Souza, era sempre muito engraçado. Quando o time foi caindo na tabela e quando foi se começando a criar algumas teorias da conspiração ali, o São Paulo tirou aquela mesa de fute-mesa ali da vista da imprensa, não deixava mais a gente observar se os jogadores estavam jogando ou não, porque era a mensagem que queria ser passada para o torcedor. Não era nem que existia mesmo alguma rixa, mas é que o clima ficou muito pesado, os resultados não estavam vindo, o São Paulo tentou responder que as coisas estavam sendo tratadas com seriedade, como realmente estavam, mas o time não conseguiu se recuperar e o Aguirre até foi demitido. Sobre esse ano, acho que o São Paulo montou um elenco muito maduro e com muitos jogadores vencedores, então isso facilita e o ambiente entre eles é mesmo muito bom, porque tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores que são brincalhões, enfim. É um ambiente bom mesmo quando a coisa não estava indo bem, e o Diniz fala muito isso. Quando ele chegou, o São Paulo não estava conseguindo transformar a qualidade do seu elenco em bons resultados. O clima estava pesado, só que a relação entre os jogadores era muito boa e os jogadores abraçaram o Diniz de uma forma também a se destacar, e até por isso ele foi mantido para 2020, e acho que isso pesa também, e a diretoria, nesse caso específico, acertou ao ouvir os jogadores e deixar o Diniz trabalhar. A última pergunta aqui tem a ver com uma frase que ficou eternizada por causa do Muricy Ramalho, que falava que jornalista só ia no CT para comer bolacha e não ver treino. O Tenho Histórico de Atleta, que é o @IgorFDal, tá falando assim: o Muricy falava que o café com bolacha do São Paulo é o melhor entre os 3 grandes. É verdade? São Paulo deixa ali umas bolachas, uma variedade grande de tipos de bolacha. Tem saudável, tem salgada, tem doce, tem recheada, tem de tudo. E tem sempre um tipo de suco e café. E água, obviamente. No Palmeiras tem um lanchinho, né? Um lanchinho que é bom. Vou falar que é bom. É um lanchinho de queijo e presunto, e na época que eu cobri o Corinthians, que já faz muito tempo, lá em 2012, também tinha um lanchinho de queijo e presunto que era bom. No São Paulo, eu não lembro, tinha uma época que no Morumbi, no dia de jogo, tinha como se fosse um lanche de metro, assim, ou alguns lanchinhos mini.
que também serviam na tribuna, mas já faz um bom tempo, desde 2015, acho que não tem, que deixou de ter. Na época foi um corte da gestão Aidar. E a brincadeira do Muricy sobre o jornalista que fica comendo a bolachinha é porque ali onde fica o café da imprensa, não dá para ver muito bem o que está acontecendo no campo. Então, se você está com fome e fica ali se alimentando e o treino está rolando, você não vai conseguir analisar o treino como deveria. Eu e o Grossi, a gente geralmente assiste os treinos juntos. Então a gente chega ali, quando a gente vai ali naquela área, já não tem mais bolacha recheada, então eu pego meu cafezinho sem açúcar e vou acompanhar o treino ao lado do Bruno Grossi. Quando eu treino de manhã, normalmente não acordo a tempo de tomar café. Daí logo que eu chego, pego minha bolachinha e vou ver o treino. E é isso. Agora, teve alguém que perguntou sobre o que a gente já ganhou do clube. Eu trouxe algumas coisas aqui que a gente ganhou em situações esporádicas, assim. Por exemplo, isso aqui não foi um brinde, foi um press kit, um material de imprensa que o São Paulo fez para alguns momentos especiais, mas que não deixam de ser souvenirs legais de se ter, né? Por exemplo, tem esse aqui do Rogério Ceni, quando ele se aposentou. Tem esse aqui quando o Kaká voltou, que é um livrinho, ó, tem bastante coisa, bem legal. Tem esse aqui de quando o Lugano voltou. Tem um do Luiz Fabiano também, mas ficou ali no quarto. Em jogos internacionais, os clubes que vêm jogar Libertadores, ou quando você vai até a cobertura internacional, no caso, né? Você também ganha alguns kits, algumas coisas que os clubes preparam. Esse aqui, ó, o pessoal do Toluca fez quando veio jogar aqui no Morumbi. E eu peguei também, acho super legal. Tem bastante coisa sobre a história do clube. Tem um elenco aqui, ó. Ó quem tá aqui, inclusive. Cueva, por causa disso que o São Paulo contratou. Esse aqui do Atlético Nacional, nessa mesma Libertadores, eu peguei lá. Peguei na sede do clube. Foi bem legal também essa viagem. E esse aqui, que é um dos que eu mais gosto da minha coleção de tranqueirinhas, é um chaveiro, ó, do Rogério Ceni, que ele lançou quando se aposentou. Tinha de várias cores, tinham vários produtos. E esse aqui, quem me deu foi o Rogério Ceni, veja só. Tava na coletiva do lançamento desses produtos, tinha uns bonecos também. E aí eu tava lá escrevendo a matéria e ele gritou lá, chamou o garoto e jogou o chaveirinho pra mim e eu peguei. Esse aqui tá bem guardado aqui em casa. E tem uma outra coisa que jornalista gosta de guardar, que são as credenciais de jogo. Aqui tem algumas das mais especiais, ó. Tem despedida do Rogério Ceni, tem aqui, ó, como sorteio da Liga dos Campeões, amistoso da seleção, Copa América. Você tem algumas aí também, né? Eu tenho algumas na mão aqui que são de 2020, ó. Por enquanto tem pouquinha, porque os campeonatos, infelizmente, foram paralisados, né? A gente não esperava isso. As dos outros anos estão guardadas em algum lugar que eu procurei, mas não achei, mas com certeza elas estão aqui no meu quarto. E outra coisa que eu gosto de guardar, como lembrança, são alguns copos. Você que deve ser torcedor do São Paulo, às vezes você pode gostar dos copos, às vezes você deve achar que é uma bobeira, mas eu acho que alguns representam alguns momentos marcantes, e aí você guarda alguma coisa de lembrança. Essa aqui da chegada do Daniel Alves, que é uma contratação que a gente cobriu, desde a negociação até a apresentação dele. Esse aqui da época do Reinaldo, do King Naldo. Muita gente falou que foi por causa disso que perdeu o título, né? A gente acha que deu um azar, e às vezes o São Paulo entregava alguns copos sem muita motivação, né? Só algum patrocinador, né? Esse aqui foi para divulgar o patrocínio do Banco Inter, eu acho. Na época, as faixas no peito. Foi em 2018. Quando o São Paulo assinou com a Adidas, ia colocar as faixas no peito. Esse aqui da despedida do Rogério Ceni também, o copo daquela ocasião. Campeões mundiais de 92 e 93 contra os campeões mundiais de 2005. A gente gosta de guardar esses souvenirs para lembrar de coberturas, né? Porque eu gosto também de guardar o que eu escrevi, agora que o jornal impresso ficou um pouco em desuso, é um pouco mais difícil, mas é isso. Eu também guardo alguns jornais da época do lance, mas também depois de um tempo parei de guardar, só guardei alguns especiais e depois que fui para trabalhar só no UOL, só internet, também a gente só salva os links ali das coisas mais legais que a gente fez, né? Bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou para esse vídeo, que é praticamente um FAQ, né? Sobre a vida de um setorista do São Paulo. Conteúdo especial para quem acompanha o Isso é São Paulo. Lembrando que é muito importante para a gente que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, que vocês deixem like, comentários e consumam todos os nossos produtos, né? Tem podcast, tem site, o Isso é São Paulo tá começando
mas a gente promete uma cobertura super legal, conteúdos especiais, e a gente promete ficar sempre perto do Tricolor para manter vocês bem informados e bem entretidos. E vocês que deram essa ótima sugestão, deem outras para a gente usar no nosso podcast, para a gente produzir vídeos, para a gente colocar no Instagram, no YouTube, no Twitter, enfim, nas multiplataformas do Isso é São Paulo. Valeu, galera! Um abraço!